E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero conversar um pouco sobre este assunto, né? Crer em Jesus Cristo e não crer em sua obra, né? É equivalente a não crer em Jesus Cristo, né? Porque essa modalidade, né, de crer em Jesus Cristo, né, e rejeitar a sua obra, que é a igreja, ela se espalhou pelo mundo. Jesus Cristo, sim, né? A igreja, não. Mas isso é antibíblico, né? Isso é antibíblico. Se você manda uma pessoa, né, para avisar a outra e essa outra não recebe essa pessoa que você enviou, né, despreza você também, né? Quer dizer que você não pôde ir, mas você enviou alguém, né? E esse alguém é apedrejado, é desprezado, não é bem recebido, uma pessoa de sua confiança, como é que você fica, né? Então, é o caso de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, ele, aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, vai falar, Jesus vai dizer que as Sagradas Escrituras dão testemunho dele, né? As Sagradas Escrituras dão testemunho dele. Jesus diz assim, né? Vocês procuram nas Sagradas Escrituras a vida eterna, quando, na verdade, ela dá testemunho de mim. Então, as Sagradas Escrituras dão testemunho, né, de Jesus Cristo. Em João 20, né, os últimos versículos de João 20, 30 e 31, diz assim, né? Ó, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias e que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. E para que, né? E para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Então, as Sagradas Escrituras, né, em João 20 está dizendo, olha, Jesus fez muitas outras coisas, né, diante de seus discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes, porém foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenha a vida em seu nome. Ou seja, né, a Bíblia tem o essencial para alguém crer em Jesus Cristo. Na época em que foi escrito as Sagradas Escrituras, era uma época bem diferente da nossa hoje, né? A facilidade da escrita era bem rude, não era tão fácil, né? Era raro escrever, né? Não era como hoje, né? As fábricas, né, de livros, faz livro aí, milhões, né? Rapidamente, né? Antigamente não era assim. Então foi escrito nas Sagradas Escrituras só o essencial para que alguém creia em Jesus Cristo. Só o essencial. Guarda bem, né, essa frase, né? Somente, né, o essencial para crer em Jesus Cristo. Nas Sagradas Escrituras está escrito, né, o essencial para a gente crer em Jesus Cristo. Mas a gente sabe que nas Sagradas Escrituras não tem todo o desenrolar, né, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja, né, da grande obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio fundar, né, sobre Pedro e os apóstolos, enviar ao mundo como, né, esse sacramento de salvação, né, para todo aquele que crê e for batizado será salvo, né, todo aquele que crê nele. Mas quem batiza, quem vai batizar e quem vai desenrolar os sacramentos é a igreja, né, é a igreja. Jesus não teve tempo e nem quis fazer tudo isso sozinho. Por isso ele enviou a igreja. O que é que nós temos que entender? Que as Sagradas Escrituras é o essencial para crermos em Jesus Cristo. Esse desenrolar de sua obra, nesse desenrolar de sua igreja, a parte, né, pastoral, essa parte não está escrito nas Sagradas Escrituras, né? Não está escrito. Então, ninguém pode ir nas Sagradas Escrituras e procurar toda a parte da igreja de pastoral, né? Essa parte pastoral ficou para a igreja, essa administração. Jesus Cristo deu autoridade, né, a Pedro de ligar e de desligar, né?
A mesma autoridade ele deu ao colégio dos apóstolos. Mas ele falou para Pedro, em primeiro lugar, que o que Pedro ligasse seria ligado, o que Pedro desligasse seria desligado. Então, nesse desenrolar, você vai ver que as pessoas já vão fugindo de Jesus Cristo, já vão desacreditando em Jesus Cristo. Mas veja, né, que o que está na Bíblia é o essencial, né, para crer em Jesus Cristo. E crendo nele, né, tem a vida em seu nome. Não só vou se for com realmente Jesus Cristo, né, como Judas disse, né? Como Judas disse, né? Eu só creio se eu ver Jesus Cristo, se eu colocar o dedo lá na marca dos pregos. Quer dizer que tem gente que é que nem esse Judas, né? Não acredita na igreja, não acredita na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, veja, as Sagradas Escrituras é o essencial para crermos em Jesus Cristo. Como eu já falei para você, né? O desenrolar da coisa, né? O desenvolvimento da igreja, no início da igreja, quando Jesus Cristo disse, né? Ide por todo mundo, né? Batizai, fazer discípulos em todas as nações, né? Quando Jesus Cristo disse, quem vos receber, a mim recebe. Quem vos rejeitar, a mim rejeita, e rejeita aquele que me enviou. Ou seja, aí já vai ficando difícil acreditar em Jesus Cristo. Por isso que você vê, grande parte no mundo das pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Porque quando chega na obra de Jesus Cristo, se depara lá com pessoas de sua família, de sua comunidade, né, de seu país, né, de sua cidade, de seu estado. Chega ali, você encontra pessoas que você queria encontrar, como disse um padre, né, você queria encontrar anjos ali, pessoas sem nenhum defeito. Quando você encontra a igreja, ali na prática, né, uma sociedade humana, com suas falhas, né, com suas qualidades e com suas falhas, que estão na igreja para ser lapidado, né, é a igreja que é santa, que nos santifica. Quando a pessoa chega ali e encontra aquelas pessoas, aí diz, não, essas pessoas têm defeito. Aí passa a desconfiar de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não disse, quem vos recebe, a mim recebe. Jesus Cristo não disse a Pedro, apacenta os meus cordeiros, né? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus Cristo deu, né, essa investidura a São Pedro. Será que essa investidura era para morrer, para acabar ali só no tempo da vida temporal ali de Pedro? Não era para haver uma sucessão? Será que a igreja de Cristo era para acabar quando o último apóstolo morresse? A igreja também acabou? Não era para haver sucessão? Então, meus irmãos, a Bíblia é o essencial para crer em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, crê também em sua obra. Como é que alguém crê em Jesus Cristo e não crê em sua obra? É justamente isso que ele vai pedir, né, em João. Creia nas minhas obras, né? As minhas obras dão testemunho de mim, ele vai dizer em João 10, né? As obras de Jesus Cristo dão testemunho dele. Qual é a maior obra de Jesus Cristo? Se não é essa, de enviar essa igreja, né, santa para batizar, formar discípulos, ter os sacramentos que nos levam para a salvação, para aquele que persevera, né, na Santa Igreja. Então, meus irmãos, é esse argumento que eu quis deixar nesse vídeo, para que as pessoas não nos tirem, né, da obra de nosso Senhor Jesus Cristo com esses argumentos rasos de dizer que só Jesus Cristo apenas. Veja, a Sagrada Escritura está dando testemunho de que Jesus fez muitas outras coisas, mas o que está escrito é o essencial para crer em Jesus Cristo. É o essencial para você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o essencial. Aí Jesus Cristo vai enviar a sua igreja. Aí começa a ficar difícil essa crença. Como eu já falei, né? Porque Jesus Cristo vai enviar seus discípulos com suas qualidades, mas também com os seus defeitos. Mas foi assim do agrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim do agrado de Deus enviar esse pequeno rebanho
com suas qualidades e com os seus defeitos. Então, não existe Jesus Cristo sem a sua obra. Não existe Jesus Cristo sem a sua igreja. É isso que nós católicos precisamos entender e, aos pouquinhos, passar para os irmãos separados, para que haja um só rebanho e um só pastor, né? Quer dizer que há muita gente, há muitas pessoas que não estão na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, que não estão na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, por falta, né, de conhecimento, porque acha que a Bíblia já tem tudo. A Bíblia tem o essencial para crer em Jesus Cristo. Mas a sua obra começa a partir daí. Quando Jesus Cristo, né, sobe ao céu, ele envia os seus discípulos com autoridade, né, com essa autoridade. Então, meus irmãos, essa é a verdade. Vamos estudar as Sagradas Escrituras para crermos em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, ter a vida em seu nome. E o que isso significa, né? Receber aqueles discípulos que ele enviou. Beleza, meus irmãos? Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Deixa aí um like para fortalecer o nosso canal. Compartilhe, né, essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.